Meu nome é Rita Marriott e hoje eu vou conversar com vocês sobre como construir um mapa conceitual e como formar proposições. Os mapas conceituais são fáceis de construir, mas eles obedecem a algumas regras básicas. Assim como quando nós vamos escrever uma poesia, ou vamos escrever uma carta, ou uma receita de bolo, ou fazer uma redação, a gente tem que seguir algumas regrinhas básicas. Na construção de um mapa conceitual, nós também temos que observar algumas normas. Como o nome já diz, um mapa conceitual é um mapa de conceitos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma lista de compras, né, ali naquela lista de compras nós vamos ter conceitos, né? Arroz, feijão, açúcar, iogurte, farinha, né? Então, nós temos todos esses conceitos. Digamos, pensando assim, se formos construir um mapa conceitual sobre o corpo humano, que conceito teríamos? Teríamos, por exemplo, coração, teríamos a cabeça, teríamos o sangue, os ossos, né? Então, para a construção deste mapa conceitual sobre o corpo humano, nós temos que pensar que conceitos colocar e de que forma colocar esses conceitos. Esses conceitos devem ser colocados de uma forma hierárquica, isto é, de um conceito maior, mais abrangente, para conceitos menores, né? Além disso, para guiar o nosso mapa conceitual, Novak sugere que nós coloquemos uma pergunta focal. O que é essa pergunta focal? Essa pergunta focal vai dar um norte para nós escrevermos o mapa. Assim como quando nós formos dar uma aula sobre o corpo humano para crianças ou para adultos, nós temos que adequar o nosso vocabulário e adequar a nossa maneira como nós vamos dar esta palestra e como responder, como colocar esses conceitos, esses conteúdos. Quando nós temos uma pergunta focal, ela nos ajuda a elaborar o nosso pensamento para responder aquela pergunta. Então, vejamos, né? Com relação ao corpo humano, se nós tivermos, vamos ver se vocês conseguem observar aqui, tá? Se nós tivermos um mapa conceitual sobre o corpo humano, né, com a pergunta focal. Quais são as partes do corpo humano e como elas estão relacionadas, né? Nós podemos partir do conceito mais amplo, que seria o corpo humano, e colocar as palavras como de uma maneira hierárquica a partir desse termo central. Nós temos, então, como eu falei, a cabeça, né? Nós temos os membros, nós temos o cérebro, nós temos os ossos, né? Mas como que eu vou ligar o corpo humano aos ossos? Nós temos que fazer essa ligação através de um termo de ligação ou uma palavra de ligação. Esses termos de ligação geralmente são verbos ou são preposições, né? Então, em cada área do conhecimento, nós temos aquelas verbos, aquelas preposições mais usadas. Então, na questão aqui do corpo humano, nós temos as palavras de ligação como é regado pelo sangue, nós temos o corpo humano é sustentado pelos ossos, o corpo humano é formado por, nós temos daí a cabeça, o tronco
e os membros. A cabeça tem o cérebro, o tronco tem o coração e os membros podem ser superiores ou inferiores. Também temos os órgãos internos. Então, como que eu posso ligar os órgãos internos? O corpo humano possui órgãos internos. Os órgãos internos são formados por células e são formados por tecidos. Esta é uma maneira simples de fazer um mapa sobre o corpo humano. Tem várias outras maneiras de fazer um mapa sobre o corpo humano, mas aqui nós temos as ideias básicas do que seria um corpo humano. É lógico que eu posso acrescentar outros termos, como braços, perna, olhos, né? Eu posso colocar unha. Então, aqui o grau de detalhamento que eu vou colocar depende do que, né, de quão completo eu quero fazer o meu mapa. Mas a regra básica é seguir essa hierarquia e ligar esses conceitos através de uma ação, de um verbo. Por exemplo, aqui eu tenho, né? Então, que o corpo humano é formado por cabeça. Isso daqui é uma proposição. Quando nós temos dois conceitos ligados, isso daqui chama-se de proposição, e a proposição é a unidade mínima de um mapa conceitual. Aí, a partir da palavra cabeça, nós temos cabeça tem cérebro, né? Eu poderia colocar cabeça tem olhos, cabeça tem nariz, cabeça tem cérebro, cabeça tem cabelo, né? Eu posso continuar. Cabeça tem rosto. E o rosto tem olhos, tem nariz, tem boca. Eu posso ir ramificando estes galhos desta maneira. É muito importante a maneira com que eu ligo o conceito cabeça ao conceito cérebro. Eu coloquei aqui o verbo ter. Cabeça tem cérebro. Mas eu poderia também colocar cabeça é formada por cérebro. Ou cabeça, o que eu não poderia colocar é cabeça, por exemplo, é regada pelo cérebro. Isso seria uma proposição incorreta. Tá? Se eu colocar isso, eu vou estar dando a ideia de que o cérebro, né, faz o papel do sangue. Né? É um líquido, por a cabeça ser regada pelo cérebro. Tá? Então, é muito importante este verbo de ligação, esta palavra de ligação, porque ela vai exprimir o que eu entendo, como eu entendo que esses dois conceitos estejam ligados. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, né, como que fica esta ligação, como que é formado um mapa conceitual. As ideias principais é que ele deve ser feito de uma maneira hierárquica e que esses conceitos, né, sejam ligados por um verbo ou por uma proposição que exprimam como que esses conceitos estão ligados. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.